Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um momento de entendimento. E nós gostaríamos de falar nesse momento a respeito sobre que a Igreja de Jesus não vive no luxo. Vou repetir, a Igreja de Jesus não vive no luxo. Primeiro eu gostaria de compartilhar com você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no verso 9 a seguir, que diz assim: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Amados, é muito interessante que Jesus ele transmite aos seus apóstolos a cultura de não acumular. É muito interessante nós percebermos isso, porque nós não vemos isso ser praticado em grande escala nos nossos tempos. A ideia de acumular, a ideia de juntar coisas, não é uma ideia que parta do ensino de Jesus. Jesus sempre ensina a gente a compartilhar, a dividir. Então, a Igreja de Jesus, ela não passa pela sua cabeça viver no luxo. Por quê? Porque ela entende a demanda que está ao seu redor. Ela compreende a necessidade daqueles que ela mesma chama de irmãos. Então, essa ideia moderna de luxo, sem perceber o sofrimento alheio, sem perceber aqueles que estão ao lado, muitas vezes precisando de um auxílio, de uma ajuda, essa ideia de luxo, de acumular, não é uma ideia cristã. Nós vemos que a igreja governada pelos homens, ela tem uma ideia particular, ela não tem uma ideia de comunhão. É um reino individual, existe ali um pensamento homocêntrico, onde as pessoas querem fazer de seus pensamentos um pensamento que venha triunfar, que venha estar sobre os outros. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai para o Jesus bíblico e não para o Jesus inventado, a gente vai enxergar que o seu ensino é um ensino de não acumular, mas é um ensino de doar. Então, a Igreja de Jesus, ela não tem tempo de ficar acumulando ouro, de ficar acumulando prata, de ficar juntando coisas, porque a Igreja de Jesus, ela tem um pensamento muito claro e definido de partilhar. Foi isso que nós vimos ali na Igreja de Atos. Na Igreja de Atos, nós enxergamos que todos viviam em comum acordo, todos estavam juntos, unidos, compartilhando o pão. Então, nós vemos que os apóstolos aprenderam isso e transmitiram isso para a igreja, porque os apóstolos não transmitiam aquilo que eles pensavam ou achavam, mas os apóstolos transmitiam à igreja a mente de Cristo. Lá em Atos, capítulo 3, tem uma prova muito clara de como os apóstolos viviam e como os apóstolos também internalizou o ensino de Jesus. No capítulo 3 de Atos, no versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhes disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, anda. Ou seja, Pedro é muito claro. Estava ali alguém que pedia esmola e Pedro confessa a sua condição. Olha, nós não somos aqueles que ajuntam prata, aqueles que ajuntam ouro. A nossa condição é uma condição onde a gente compartilha. O que eu tenho, eu compartilho com você. Que é além da prata, que é além do ouro. Então essa ficção em juntar coisas, em formar essa coisa luxuosa, em construções de sítios exuberantes, de fazendas como clubes sociais que a igreja moderna tem feito, não é ideia cristã, não é uma ideia que parta do evangelho, porque não tem nada a ver com o ensino de Jesus, não tem nada a ver com o ensino cristão. Porque quando nós entendemos o ensino de Jesus, a gente vai entender que não dá tempo para se juntar. Porque o nosso coração é levado em amar o nosso próximo. E amar o próximo, irmãos, é cumprir, é amar a Deus, é cumprir a palavra, é cumprir o mandamento de Deus. Se você quer obedecer a Deus, você precisa amar o seu próximo. E não existe uma ideia de acumular andando junto com
a ideia de amar. Porque todo mundo que ama abre mão para aquele que é amado. Ou seja, o amor faz com que você abra mão para ver aquele que é amado feliz. Mas aonde não há amor, há retenção. Então, a igreja, quando ela retém, é porque ela não ama. Então a gente precisa compreender o que é estar vivendo na atmosfera bíblica e o que é estar vivendo em uma atmosfera humana. O homem, ele vive em um falso amor que acumula, não é? Mas aqueles que vivem no amor de Jesus, eles compartilham. Então, a ideia do luxo não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo não tem tempo para acumular, porque ela ama. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Então não há nenhum casamento entre o luxo e a igreja de Jesus. Não existe casamento, não existe união entre o luxo e a igreja de Jesus, entre a igreja de Jesus e o luxo. Porque a igreja de Jesus, ela ama. E quem ama, doa. Quem ama, não retém. Quem ama, entrega. É por isso que está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a igreja de Jesus, ela não acumula coisas. Ela compartilha. Ela compartilha. A ideia de acumular coisas é uma ideia de uma igreja que não faz parte e não tem nenhum compromisso com o Evangelho de Jesus. Que nós possamos entender que a igreja de Jesus não tem ouro nem prata, mas ela tem o Senhor, que é dono de todas as coisas. Que o Senhor nos dê um coração que saiba compartilhar. Que o Senhor nos faça ser uma igreja que compartilha e não uma igreja que acumula. Porque aquelas que acumulam são reinos pessoais, individuais. Mas a igreja de Jesus, ela ama tanto que ela se entrega por completo. Na igreja de Jesus não há espaço para o luxo. Deus te abençoe. Amém.